Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 42. O título da mensagem de hoje é Como descobrir o seu destino. Como você entender o seu futuro. Como você ter certeza do que Deus quer para você. Você consegue visualizar os seus próximos 10 anos? Você acredita que Deus tem algo determinado para você, ou seja, você fazendo tudo bem ou mal vai acontecer porque é a vontade dele, ou você acredita que está planejado, ou seja, é um plano, mas pode dar errado dependendo das suas decisões. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é polêmico, um assunto que gera dúvidas entre qualquer um que lê a Bíblia, que é o assunto de destino, de para onde eu vou, para onde eu estou indo. Por que gera dúvidas? Porque todas as religiões têm uma interpretação quase que única de destino. Por exemplo, eu tive algumas vezes na Índia, e na Índia, no hinduísmo, o karma, a palavra karma vocês conhecem, já escutaram, quer dizer que tudo que tem que ser, será. Ah, ele é bêbado, porque o pai também era bêbado, e é assim, nessa família é assim, tudo que tem que ser, será, é o karma dessa família. Quem já escutou falar disso? 3 pessoas já escutaram, mas então procurem saber. Mas o Islã também tem uma definição parecida, chama-se Maktub. Maktub quer dizer, tudo está escrito. Ah, aconteceu tal coisa, mas é porque estava escrito. Então às vezes, a gente até vê naqueles filmes que o adolescente se explode, né? Para virar um mártir da fé, na fé deles, e alguém vai consolar a mãe fala, não, isso já estava escrito, não tem problema nenhum, estava escrito, Maktub. Então, as religiões em si têm um conceito de determinismo. Determinismo é um conceito filosófico, teológico, de que tudo está determinado. E a gente aderiu isso de uma certa forma na nossa vida. Inclusive a gente usa palavras de determinação na nossa vida. Eu determino que tal coisa vai acontecer. Quem já orou assim, profetizando sobre o seu futuro? Então, é porque a gente não estuda a Bíblia. E o determinismo, ele parece ter lógica se você olhar em qualquer ótica. Mas se você olhar na ótica de Cristo, o determinismo perde a lógica. Você percebe que as coisas não estão determinadas, elas estão planejadas. O teu futuro não está escrito, o teu futuro está desenhado. Jeremias 29:11 diz assim: eu tenho planos a respeito de vocês, diz o Senhor. São planos de bem, não de mal, de paz e não de guerra. São planos de prosperidade, para que vocês tenham um futuro de esperança, para que vocês possam chegar onde vocês estão sonhando. Cada versão diz algo poderoso, diz algo lindo. Mas Jeremias 29:11 é 2 versículos que deixa claro que Deus fez planos para nós. Mas eu também fiz muitos planos para os meus filhos. Quem aqui tem filho? Você também não faz planos para os seus filhos? Você quer que seu filho case bem ou case mal? Qual é o seu plano em relação ao casamento do seu filho? Ah, esse menino tem que casar mal para aprender. É assim? Sobre quando você faz plano para o futuro profissional, o teu plano seria que ele estude em Harvard, a melhor faculdade do mundo, ou pode fazer a Unip aqui que está bom já, porque é o que ele merece? Se você tem a opção de fazer plano, o que você faz? Você vai no melhor. Estou correto até aqui ou só eu que faço planos de bem para os meus filhos? Agora, se eu faço planos para que a Júlia, minha filha mais velha, seja uma doutora, para que José seja um avivalista, para que o Joaquim conclua doutorado em Harvard, se eu faço esses planos, quer dizer que vai acontecer? Sim ou não? Não, porque vai chegar um momento da vida deles que eles vão ter poder de decisão. Repete bem alto comigo: poder de decisão. Então, se eu posso ter sonhado a vida toda, 30 anos sonhando que um se torne engenheiro. Na hora ele fala, não pai, eu quero ser médico, não quero ser engenheiro.
Eu posso ter sonhado a vida toda de que um dia um deles seja pastor de igreja. Fala, não, pai, eu vou ser missionário, eu vou ficar rodando por aí na África. Porque os meus planos são como um lápis que desenha, mas as decisões são como borrachas que apagam. Logo, Deus tem um lápis, mas você tem a borracha das decisões. Ele planeja coisas para a sua vida. E de diversas formas, inclusive pelas suas decisões, você pode apagar o que Ele escreveu para você. E todos os planos de Deus são de bem e não de mal. A conspiração divina, Pai, Filho e Espírito Santo estão nos céus conspirando ao teu favor sempre. É sempre para você se sair bem, é sempre para você ganhar, é sempre para você sair do buraco, é sempre para o casamento melhorar, é sempre para a solidão ir embora, é sempre para a prosperidade chegar, é sempre para o bem. Mas por que as coisas dão errado? Porque a gente de vez em quando apaga uma parte do plano. Com alguma decisão, com alguma companhia, com algum ambiente que frequentamos, com algo que fizemos por livre e espontânea vontade, que borrou o que estava desenhado para a gente. Mas não pense que isso acontece somente com você. Nós vamos falar de um homem perfeito, um homem que foi exemplo em tudo. O nome dele era Jesus. Todo mundo aqui sabe, por mais que você não seja nem evangélico ainda, você sabe que Jesus tinha um destino. Jesus nasceu com um destino, entre aspas, o que nós pensávamos é que era o destino de Jesus estava Qual era o destino de Jesus? Obrigado, irmã. Única que veio na escola dominical, morrer na cruz. Esse era o destino de Cristo. Nasceria, viveria, começaria a manifestar o seu ministério por um tempo, e chegaria um tempo que ele teria que entregar a vida. Isso estava escrito desde antes, planejado desde antes, para dar vida pela humanidade, e isso seria feito na cruz. Isso estava profetizado. Isaías, 500 anos antes, já descrevia como seria todo o processo do futuro de Jesus. Tudo estava profetizado, tudo estava planejado, estava tudo ali bonitinho. Até que chega esse versículo aqui. E esse versículo, ele quebra todo o conceito de determinismo que você talvez tenha na sua vida. Ah, minha vida está uma droga, mas era para ser assim mesmo. Isso já devia estar escrito. Ah, cada um sofre o que... A verdade é que para o bem ou para o mal, você pode mudar tudo hoje. Antes de eu dar glória, calma. Você pode... Espera a frase toda. Você pode mudar tudo para o mal hoje. Com uma decisão, com uma escolha. Você pode mudar tudo para o bem hoje. Você pode mudar o teu futuro para algo que você jamais sonhou. Agora vamos no nosso exemplo, Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 42. E ele se afastou novamente pela segunda vez. O versículo que eu vou ler, ele cita 2 vezes no mesmo capítulo. E diz assim: meu Pai, se for possível, estou lendo na minha versão, na King James, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero. Na versão que está aqui no telão diz assim: indo a segunda vez, orou dizendo, Pai meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Vamos analisar esse momento aqui de Jesus. Nesse momento, faltavam 12 horas para ele ir para a cruz. É um tormento muito grande você saber que vai morrer. Todo mundo aqui vai morrer um dia, mas por que a gente vive bem? Porque a gente não sabe quando.
Quer ver eu acabar com sua noite hoje? Eu falo assim, prepara, amanhã, 2 da tarde. Vai chegar um homem chamado Gabriel na sua porta. Ele só vai fazer assim, ó, vem. Você não vai dormir hoje, irmão. O sofrimento de saber que você está à beira da morte é muito grande. Mas Jesus tinha não só a certeza que faltava algumas horas para a cruz, mas ele tinha todo o peso da humanidade, toda a injustiça, tudo concentrado nele. Viveu num momento que talvez ele não precisaria passar, porque era filho de Deus. Ele sabe que podia estalar o dedo e legiões de anjos vinham servi-lo. Mas ele entrou numa agonia, num estágio de agonia tão grande, porque você precisa lembrar de uma coisa importante. Eu não sei qual foi a sua dor. Eu não sei qual foi o tamanho do seu sofrimento. Eu não sei qual foi a profundidade da sua perda. Mas por mais que você tenha passado por coisas terríveis na terra, nada foi tão sério a ponto de te fazer suar sangue. Porque suar sangue, para você suar, fisiologicamente falando, tem que ter um comando cerebral de desespero, de angústia tão forte, é um dispositivo emocional tão poderoso, que é raríssimo, quase impossível o ser humano suar sangue. O bandido está fugindo da polícia, ele está morrendo de medo, mas ele está suando suor quando está correndo. Aquele medo de morrer com um tiro nas costas não é suficientemente poderoso para fazê-lo suar sangue. Tem que ser um desespero muito mais profundo. Tem que ser uma dor muito mais forte. E a Bíblia diz que Jesus começou a ficar angustiado até a morte. Não importa qual o nível de depressão você já entrou, ele ainda estava pior do que você. E ele fez isso por um motivo. Para que qualquer ser humano que se tranque no seu quarto e diga: Deus, eu estou desesperado, Deus, eu estou sofrendo muito. Jesus estará conosco todos os dias, diz a Bíblia, até a consumação dos séculos. Isso quer dizer que quando você começa a contar a tua dor, Ele está conosco todos os dias, Ele se coloca do teu lado e fala: eu sei como é isso. Não, mas eu fui traído, a pessoa que eu mais confiava. Ele, Judas também me traiu, eu sei como é. Não, mas eu estou em depressão, ninguém liga para mim. Eu suei sangue, eu estava tão angustiado que eu ia morrer injustamente. Eu sei como é. Você vai começar a contar qualquer dor sua, você vai querer contar qualquer sofrimento teu, ele vai botar a mão no seu ombro e vai falar: eu sei como é. Porque nenhuma dor que você passou foi mais forte que eu passei. Mas eu sofri, me maltrataram. Cravaram pregos nas minhas mãos, nos meus pés. Eu sei muito bem como é. Você nunca vai poder dar uma desculpa mais convincente do que o histórico de Jesus. E essa angústia estava tão forte. Era algo tão poderoso que ele começa a suar sangue. E então ele faz um pedido para o Pai. Ele vai tentar mudar o seu destino. Não se sinta culpado pelas vezes que você tentou jogar tudo para o alto. Quem aqui já tentou jogar tudo para o alto? Eu não quero mais saber dessa família, eu vou largar a igreja, eu vou largar essa empresa. Já pensou até tirar a própria vida? Quem já pensou em jogar tudo para o alto, levanta a mão aqui. 33 anos sabendo o que tinha que fazer. 33 anos, foi criado sabendo que era filho de Deus. Realizou 3 anos e meio de milagres. Todo mundo viu o seu poder e a sua glória. Mas na hora de fazer o que tinha que fazer, ele era ser humano como eu e você. Ele começa a ficar angustiado, começa a suar sangue, e ele faz uma proposta para Deus. Ele fala: Pai, se for possível, ou seja, se depender de mim, afasta de mim esse cálice.
Eu não quero passar por isso. A maioria das vezes nós vamos fugir do destino que Deus planejou para a gente. Porque chega uma hora que parece que é muito difícil. Chega uma hora que a gente quer jogar para o alto e fala, daqui eu não consigo passar, mas a tua vitória está justamente um passo depois da tua dor. Mas os teus melhores dias estão justamente um passo depois dessa angústia. É quando você passar por essa profundidade, por essa angústia, por essa dor, por esse sofrimento, quando você decidir vencer isso, é que você entra nos teus melhores dias e começa a viver o seu destino. Mas até Jesus falou, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero beber desse cálice, eu não quero viver esse futuro. Está muito complicado para mim. Mas aí ele revela aqui como você pode colocar o teu destino no seguro. Quando você quer garantir o seu carro, você coloca o seu carro no seguro. Para que acontece um acidente? Quando você quer garantir alguma coisa, você coloca no seguro. Jesus aqui nos ensina como colocar o nosso destino no seguro. Ele fala o seguinte: o que eu quero é que tire esse cálice, mas não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. A vontade de Deus só se cumpre quando você, por livre-arbítrio, coloca tudo na mão dele. Tem gente que fala assim, o plano de Deus vai se cumprir na minha vida, se você falou o que Jesus falou. O que eu queria era isso, mas seja como tu queres. Essa oração eu chamo de blindagem de destino. Quer blindar os teus próximos anos? Aprenda a orar assim: Senhor, o que eu queria mesmo era largar tudo, porque eu não aguento mais esse homem. Mas a irmã até começou a chorar ali. Senhor, o que eu queria mesmo era pegar esse negócio, é ilícito, mas ia resolver meu problema financeiro. O que eu queria mesmo, Senhor, era sair desse país, tá uma droga. Ou seja, você pode falar tanto eu quero, só que o eu quero já destruiu muitas famílias. Eu quero ser feliz, vou abandonar essa casa. O eu quero já matou muitos destinos proféticos. Ah, não vou ser pastor não, vou viver minha vida empresarial. O eu quero já feriu muita gente, já destruiu muita coisa. Agora, quando você coloca o teu futuro no seguro, seja conforme tu queres, as coisas começam a acontecer de uma forma que você nunca imaginou. Então, quando eu percebi que Jesus tinha a opção de mudar o futuro, eu entendi que não está determinado, só está planejado. E se ele insistisse, batesse o pezinho e falasse, eu não quero mais, estou com medo. Ele tomou uma decisão que garantiu o destino dele e liberou o nosso. Porque não confunda isso. Se você deixar de cumprir seu destino, você está estragando a vida de muita gente. Se eu falhar com o meu destino profético... Ontem eu estava jantando no interior de Goiás. Antes de ontem, eu estava jantando no interior de Goiás. E aí, quando a garçonete veio servir a gente no restaurante, ela me olhou, largou, começou a chorar e falou assim: seu livro mudou minha vida. E começou a contar o testemunho. Eu falei, amém, abracei. Fiquei comentando com a minha equipe depois. Olha só como é que acontecem as coisas. Há 4 anos atrás, quando eu tentei escrever meu primeiro livro, falaram assim: você está maluco? Você vai escrever livro? Rapaz? Você não nasceu para isso. Você não tem talento para isso, não. Se eu fugisse do meu destino profético, o destino de outras pessoas seria atingido porque eu não cumpri o meu. Se o pastor Mico resolvesse escutar críticos, escutar os contrários e não abrisse a igreja, teu destino não estaria garantido, teu destino não estaria sendo impactado por causa dessa igreja. Quando você não cumpre seu destino, é o maior ato de egoísmo que você pode fazer, coletivamente falando. Porque tem pessoas que estão dependendo que você cumpra o teu para que elas vivam dela.
Ou você acha que se eu não cumprir meu destino, meus filhos vão conseguir cumprir o deles? Ou você acha que se eu não viver o que Deus planejou para a minha vida, as pessoas que me escutam vão viver o destino delas? Existe uma grande responsabilidade até sobre sua vida, e você é capaz de cumprir, porque Jesus foi exemplo em tudo. Ele falou: eu não vou falhar com o meu destino. Eu não quero, mas seja conforme tu queres, porque uma gerações vão se salvar por causa do meu destino. E muita gente vai se salvar por causa do teu destino. Você não tem a mínima ideia do que Deus está preparando para você, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não consegue nem imaginar o que está por vir. Você não consegue nem imaginar o que Deus escreveu para os próximos 2 anos na sua vida. Você sabe por que você está de pé ainda? Você já era para ter caído. Você já era para ter falido. Teu casamento já podia ter acabado, você sabe disso. Aquela doença já podia ter te matado. Sabe por que você está de pé ainda? Porque Deus já te viu no futuro. Ele gostou do que viu e resolveu te sustentar até lá. Ele sabe quem você vai se tornar. Você está pensando que vai ser a mesma pessoa de hoje? Não, não. Daqui a 2 anos você está num nível que Deus já te viu e falou assim: eu vou lutar para que ele chegue lá. Os meus planos vão se cumprir na vida dele e na vida dela. Existe um destino planejado, mas nós podemos alterar com várias coisas, com as nossas decisões. Quer ver como você também altera seu destino? Com as palavras que falam para você e você acredita, seja negativa ou positiva. É a primeira vez que eu trago esse livro publicamente. Descubra o seu destino. Chegou da gráfica essa semana. Saiu pela maior editora do país, a Editora Planeta. E eu fiquei 6 meses escrevendo essa revelação sobre destino. O que é destino, como viver seu destino, como descobrir o seu destino. E o que eu estou pregando hoje está aqui. Mas no primeiro capítulo, eu cito uma história sobre as palavras que você coloca fé. Porque é o seguinte: qualquer coisa só tem poder sobre a tua vida se você der fé a isso. Porque é a fé que dá o poder. Então, por exemplo, se eu coloco fé no meu pastor, ele tem autoridade sobre a minha vida. Eu não coloco fé, ele vai falar, não acontece nada. Se eu coloco fé em alguma palavra profética, alguém falou que Deus vai me usar em tal lugar, nossa, eu recebo, coloquei fé naquela palavra, aquela palavra começa a ter poder na minha vida. Mas isso para o mal também vale. Quando alguém fala, você é um miserável, e você acredita, caramba, eu sou um miserável, você colocou fé na palavra errada, vai começar a ter efeito na sua vida. E Jesus, porque ele foi o maior ensinador sobre futuro, sobre destino que já existiu, ele passou exatamente por essa situação. Ele começa a se manifestar porque as maiores críticas você vai receber quando começar a viver o seu destino. Quando você está paradinho na sua casa, quando você começa a viver seu destino, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado, irmão. A gente está fazendo a conferência destino. Quantas pessoas são revolucionadas nessa conferência? Tem a vida mudada, ministérios mudados, é testemunho para tudo quanto é lado. A gente investe, traz homens de tudo quanto é país para trazer um nível de revelação profundo. Aí eu anuncio a conferência no meu Instagram, por exemplo, vem alguém embaixo e fala assim: que horrível, cobrar para pregar o evangelho. Eu vou lá, irmão, eu escrevo. Dou aquela respirada. Fala, queridos, adivinhem, todo mundo que vai nessa conferência já é convertido. Portanto, nós não estamos pregando o evangelho, eles já receberam o evangelho gratuitamente. Essa conferência é um treinamento. Mas eu faço um desafio, eu sempre escrevo isso, eu aprendi isso, agora estou demais. Estou na internet. Mas eu te faço um desafio, meu irmão. Se você não concorda com a entrada, eu vou te passar os custos hoje. O irmão oferta, e eu dou a minha palavra aqui publicamente na internet, que eu retiro hoje todos os ingressos, fica de graça. 1.650.000, só depositar na nossa conta, eu pago tudo, todos os custos e retiro todos os ingressos. Sabe o que acontece? Ele me bloqueia. Não quer mais conversar comigo.
Ótimo. Aí eu falo assim, puxa vida, estou chateado, vou postar o trabalho que eu estou fazendo na África, porque assim o pessoal pelo menos entende. Peguei um trabalho que a gente está fazendo na África, todos os direitos autorais do livro doados para a África, construímos escolas, demos uniforme para 1000 crianças, comida, fizemos um trabalho lindo, postei o vídeo essa semana. As crianças, obrigado pastor, porque a venda dos seus livros chegaram até aqui, e a gente construiu a escola, está aqui, é o resultado. Aí vem outro infeliz embaixo e bota assim, pena que é antibíblico isso, porque o que uma mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo. Aí minha esposa me vê, né? Aí minha esposa, peraí, o que está acontecendo? Eu falei, não, aqui, não sei o quê. Ela, Tiago, isso só acontece porque você está vivendo o seu destino. Se você estivesse em casa infrutífero, sem fazer nada, cheio de dívida, cheio de... essas pessoas, ai, tadinho desse pastor, até te dava oferta. Mas quando você começa a viver o seu destino, você tem que estar preparado para isso. Quando você começar a viver seu destino, vão falar mal de você, vão jogar palavras negativas contra você, vão criticar você, baseado em quem eu estou falando? Baseado em Jesus. Que Jesus, quando se manifestou como mestre de Israel, os fariseus, não estou falando de qualquer um não, estou falando de gente de alta elite, gente espiritual, falou assim, esse faz o que faz pelo espírito de Belzebu. Belzebu é diabo. Eles estavam chamando o filho de Deus de diabo, porque quando você começa a viver o seu destino, a primeira coisa que as pessoas vão tentar fazer é confundir sua identidade. Eles vão gritar nomes que você não é, para ver se você acredita. Porque tem gente que está tão fraca emocionalmente que acredita até que no que o inimigo fala. É por isso que eu fiquei muitos anos pregando sobre inteligência emocional. Vai vir um avivamento muito grande sobre o Brasil. Vai vir uma reforma muito grande sobre o Brasil. Mas por que a gente está começando a falar disso agora? Eu já estou pregando há anos. Porque não tinha como lançar sementes da reforma e do avivamento sem primeiro colocar a emoção do povo no lugar. Senão ia virar uma desgraça. Você imagina, avivamento traz glória, glória traz exposição. Exposição coloca para fora quem você é de verdade. Você podia escandalizar o evangelho, era melhor tratar você primeiro. Você está preparado para ser exposto. Aí quando eu pregava só sobre inteligência emocional, mas, rapaz, esse cara, em vez de pregar sobre a volta de Jesus, está pregando sobre inteligência emocional. Sabe por quê? Porque Deus me mostrou o futuro, mas não mostrou para ele. Eu tinha uma informação que ele não tinha. E quem não tem a informação que você tem vai ficar criticando o que você está fazendo. Não escute os críticos, continua fazendo o que Deus mostrou para você fazer. Então aqueles homens chegaram assim, aí é Belzebu, ó. O que ele faz é pelo espírito de Belzebu. Aí ele vai para o Jordão ser batizado. Quando ele sai do Jordão, Jesus, ele escuta uma voz do céu. A voz da onde? E a voz dos fariseus vinha do lado. Tem gente que não sabe nem dar crédito à voz. Está vindo do lado ou está vindo de cima? A voz que veio de cima falou o seguinte, ó. Esse aí é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E Jesus preferiu colocar fé na voz que vinha de cima do que na voz que vinha do lado. Ele preferiu colocar na voz que vinha do Pai do que nas vozes que vinham das pessoas. Você está colocando tua fé em que tipo de palavras? Isso logo no capítulo 1 eu explico. Outra coisa que eu explico no capítulo 1. Os ambientes que você decide frequentar hoje definem os seus próximos anos. Quando você faz um esforço para estar aqui hoje, você está definindo os seus próximos anos, porque esse ambiente está destravando o teu futuro. Você podia estar em casa vendo uma novelinha e só botando fofoca para dentro, mas você está aqui destravando sua vida espiritual. A gente criou a Conferência Destino para ser 3 dias de imersão em um ambiente que vai literalmente desenhar o teu destino profético. Mas tem gente que resolve, por livre e espontânea vontade, se inserir em ambientes que vão travar todo o futuro. Na época que eu atendia como coach, eu atendi uma socialite e no primeiro dia ela falou assim para mim, Tiago, eu quero casar. Sou bonita,
tenho dinheiro, sou bem relacionado, não consigo casar. Falei, gente, que mistério. Aí quando acabou a primeira sessão, quando você quer conhecer alguém, onde é que você vai lá? Na rede social, né? Fui lá no Facebook dela. Aí no Facebook dela, na capa do Facebook, ela estava com uma mini saia, um negócio que eu nem sei o nome, que mostra tudo, um negócio de cerveja na night, fazendo assim, ó, era aquela cerveja. Eu não estou aqui falando se é errado ou não, eu vou falar de ambiente. Na segunda sessão eu falei, já sei porque você não casou. Ela, meu Deus, esse menino é bom mesmo, já descobriu. Eu falei, já. Meu Deus, me conta logo. Eu falei, olha, primeiro eu vou te contar uma estatística. Eu estou há pelo menos 3 décadas me relacionando com vários amigos de vários países, homens bem-sucedidos, homens que procuram uma esposa, homens que venceram financeiramente, homens que querem honrar sua esposa, ser fiel a ela, querem ter filhos. Ela já começou, meu Deus, mas tem um sobrando aí. Então eu falei, calma. Homens que querem viver compromisso. Ela, nossa, que lindo, estou emocionado, estou arrepiada e tal. Eu falei, então, só que eu nunca vi nenhum desses homens se arrumando em frente ao espelho dizendo, hoje eu vou para a night e vou encontrar a mulher da minha vida. Porque o que você está procurando não está no ambiente que você está frequentando. Então a questão não é se é pecado ou não, a questão é se é coerente com o seu destino. A incoerência, capítulo 5, a incoerência é um dos maiores causadores de morte de destinos proféticos. Qual o seu sonho? Meu sonho é ser médico. E a faculdade? Estou fazendo de computação porque dá mais dinheiro, né? Incoerência com o seu futuro. Ambientes que são incoerentes com o que você está sonhando. Eu sonho em ser um homem de Deus, então pague o preço que for para estar em ambientes que vão lhe dar um ministério frutífero. Não, meu sonho é restaurar minha família, então esteja em ambientes familiares. Ou seja, seja coerente com o teu futuro. Cuidado com a fé que você dá nas palavras e cuidado com os ambientes que você frequenta, participa. Quem me acompanha sabe que eu tenho uma agenda muito apertada. Mas semana passada eu parei tudo, peguei fiz um voo chato para ir lá na Guatemala, ficar 3 dias sentado anotando, de 9 da manhã às 10 da noite, numa conferência para líderes. Por quê? Porque no meu futuro está planejado ser um treinador de líderes. Então eu preciso pagar o preço, investir meu tempo, meu dinheiro, para estar em ambientes que formam líderes. Senão eu vou ser incoerente com o meu destino. E às vezes eu vou num lugar desse e o organizador fala, o Thiago Brunet aqui, você quer pregar? Eu falei, não, se eu pregar eu vou ser incoerente com o meu destino. Eu preciso estar num ambiente para receber. Você não tem que saber só em que ambiente tem que entrar, mas o que fazer quando está no ambiente. Seu destino está planejado, mas você pode estragá-lo de muitas formas. As palavras que você coloca a fé, os ambientes que você vai, o seu nível de coerência ou incoerência. Quando você deixa de fazer o que tinha que fazer hoje. Tem tanta gente que tem dom, tem talento na mão, mas fala, não vou fazer isso não. Outro dia eu faço. Você já pensou? Numa Copa do Mundo, a bola sobra para o Neymar. O Neymar vai cair, vamos para o outro. Sobra para o Gabriel de Jesus. Vai errar, meu Deus. Coutinho, pronto. Sobra para o Coutinho, na frente do gol. O Brasil está 4-0. Aí ele para em frente ao gol, Copa do Mundo, fala assim, poxa, já está 4-0, vou fazer esse gol não, vou economizar, vou deixar para o próximo, chuta para a lateral. Isso existe? Porque bola no pé de jogador dentro da área é para fazer gol.
Mas tem gente que está fazendo isso com a própria vida. Pega o seu dom, pega o seu talento, a única coisa que você sabe fazer, Deus te coloca na cara do gol, você fala, amanhã eu faço. Na próxima. Você está matando o seu destino. Porque no mínimo, tem muitas pessoas perdendo porque você não está fazendo o que tinha que fazer. Se está na sua mão, se Deus permitiu que estivesse na sua mão, já é para você estar fazendo. Como eu sei se é o tempo de Deus da minha coisa? O que Ele te deu? Vamos lá. Porque se está na tua mão, é como Eliseu falou para o rei de Israel. Por que você não atirou várias vezes a flecha no chão? Não tinha várias? Por que você só atirou 3? Se Deus colocou flecha na tua aljava, é para atirar. Se não tem flecha, é porque Deus não quer que você atire. Se tem flecha, é para tirar tudo. Tem gente que está sempre fazendo pela metade. Tem gente que está sempre começando e não terminando. Mal sabem que estão estragando os seus próximos anos. Jesus não deixou nada pela metade. Ele foi até o fim em tudo. Tudo que Jesus podia fazer, Ele fazia. Era curar, eu curava. A missão de Jesus, eu gostaria de lembrar a vocês, não era curar, era ensinar. A missão de Jesus era ensinar. Ele saía de uma cidade para outra. Qualquer versículo que você vê Jesus se movimentando, ele está indo de uma cidade para outra para ensinar. Os milagres iam acontecendo no caminho. Por quê? Porque ele tinha o poder da cura e ele não desperdiçava a oportunidade. Ele não deixava nada para amanhã. A gente é que deixa. Tem dom, mas não usa hoje. Tem talento, mas não usa hoje. Tem a força para fazer, mas fala, mas não sei se essa igreja... Estou com medo de ser ferido de novo nessa igreja. Eu fui tão ferido, né? Eu vou ficar quietinho aqui nessa igreja. Estragando o teu futuro. Mas pastor, já me usaram muito nessas igrejas aí, já fui muito usado. Mas não era você que se trancava no quarto e falava, usa-me, Senhor! Aí Deus te usou e agora você está reclamando que foi muito usado? Não estou te entendendo. Nós nascemos para dar o nosso melhor. Aonde nós estamos, naquilo que Deus confiou na nossa mão. Com isso, nossos dias estão sendo construídos. Muitas coisas que eu estou desfrutando hoje, eu trabalhei há 3, 4 anos atrás com o meu melhor. Na época eu não via resultado, na época eu não via frutos. Eu estou vendo hoje. O que você está fazendo agora não é para você comer hoje, é para te alimentar daqui a anos. As sementes que estão caindo da tua mão no chão agora, não é para que você veja uma árvore crescer agora, é para que faça sombra para você mais tarde. Não pare de semear, não pare de trabalhar, não pare de fazer o que você tem que fazer hoje. Se Deus já colocou na tua mão, faça. Invista, trabalhe, se dedique, dê o melhor. O nosso futuro depende de tudo isso. E toda vez que você pensar em desistir porque não está aguentando, porque está ferido, porque está machucado, porque está muito difícil de carregar, quantas vezes nós já tentamos também deixar as coisas? Quantas vezes eu tentei deixar as coisas, falei, vou diminuir meu ritmo. Gente, eu não estou aguentando mais não mereço isso não. E para que isso? Para que? Toda vez que eu começo a reclamar com Deus, Deus me leva para esse versículo. Quando Jesus tentou parar, Ele fez uma oração. Só uma oração. Contudo, não seja como eu quero, seja como tu queres. Se você incluir essa oração diariamente na sua vida, o seu destino começa a ser garantido a partir de agora. Porque Ele vai fazer conforme Ele quer. A gente está sempre pedindo coisas a Deus. A gente tem sempre uma lista de pedidos. E poucas vezes a gente fala, faz conforme você quer. Você sabe mais do que eu. A gente, na verdade, não sabe nem o que quer, irmão. Você trabalha, meu sonho é comprar aquele carro. Eu vou comprar aquele carro. Aí se endivida, parcela em 90 vezes, compra o carro, passa 2 meses e fala, não era bem isso. Pior quando casa, aí passa a lua de mel. Ele... Bom, vamos para o próximo exemplo. Ou seja, a gente nem sabe o que quer. Não é melhor já colocar na mão daquele que já viu a gente lá na frente? Orar é consultar quem já te viu no futuro. Ele já viu o que você vai ser, o que você vai passar, o que você suporta, o que você não suporta. Deixa tudo na mão dele.
E vai fazendo a tua parte hoje. E vai trabalhando hoje. E vai andando com pessoas que liberam o seu destino. Eu tenho ensinado isso incansavelmente. As pessoas, duas coisas. As pessoas que você anda e os livros que você lê são parte desse lápis que desenha o seu futuro. Livros têm tanta importância, que Jesus, quando queria explicar quem ele era, ele pegou o livro de Isaías, abriu na sinagoga, leu: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Começou a citar, fechou o livro, diz a Bíblia, e disse: eu sou esse, hoje se cumpre essa palavra. Até Jesus usou um livro para mostrar quem ele era. Machado de Assis dizia, e é algo verídico, que um país se constrói com pessoas e livros. Então você tem que ter muito cuidado com as pessoas que você se junta e com os livros que você lê. Os livros colocam ideias que são difíceis de tirar depois. Então livro ruim tem que ter cuidado, e pessoa ruim também. Mas hoje, muita coisa que eu faço é fruto de uma série de livros. Quando eu tinha 11, 12 anos, meu pai ganhou uma série de livros do John Maxwell, um treinador de líderes famoso, um pastor. Ficou lá em casa abandonada aquela série de livros. Eu pegava com 11, 12 anos e lia quando chegava da escola. E comecei a ler sobre liderança com essa idade. Essa semente entrou no meu coração. Com 16 anos eu apresentei um projeto de liderança para a escola dominical da minha igreja, com 16 anos. Mas por quê? Porque o Espírito desceu sobre mim, eu fui arrebatado, no terceiro céu Deus me mostrou o líder. Não! Porque os livros me influenciaram para isso. Pessoas e livros influenciam o seu destino. Então você tem que ter cuidado com as decisões que toma, com os ambientes que frequenta, com as palavras que acredita, com as pessoas que se junta, com os livros que lê. É muita coisa que você tem que estar atento para poder viver o plano de Deus. Isso é só para viver o plano de Deus. Porque se você andar com a pessoa errada, a chance de você não cumprir o plano de Deus é muito grande. Aminon, filho de Davi, tinha um desejo impuro no coração. Quem lembra dessa história? Ele desejava quem? Quem ele desejava? A própria irmã. Isso é de Deus ou do diabo? Olha só, isso foi há 3.000 anos atrás. Aquela época era coisa, gente, ultrapassada. Nos dias de hoje, com toda a modernidade, pode tudo, movimento LGBT, pode tudo. Nos dias de hoje, é normal na sociedade um homem e uma irmã, um irmão e uma irmã terem relações? Não, nem nos dias de hoje. Só para você ter uma ideia da seriedade. Nem no século da liberdade é normal. Então Aminon, nasce esse desejo no coração dele. Mas diz a palavra, lhe pareceu a Aminon impossível tocar em sua irmã. Porque era irmã, se tocasse teria que casar, não dava para casar irmão com irmão, então ele foi tirando a cabeça. O único problema que Aminon, sendo filho do rei, tinha um amigo chamado Jonadab. Filho do rei, quantos aqui são filhos do rei? 3, 4, 5? Glória a Deus, 5, 6 filhos do rei. Quem aqui é filho do rei? Filho do rei tem que selecionar muito bem com quem anda. E Aminon não selecionou, porque Jonadab foi o que deu a ideia de ele colocar o pior que tinha para fora. Falou assim: por que você não pede ao seu pai para enviar Tamar para o seu quarto para cozinhar para você? Você se finge de doente. E aí quando você estiver sozinho, você faz o que tem que fazer. Tem coisas que você jamais teria coragem de fazer, por mais que tenha passado pela sua cabeça, você jamais teria coragem de fazer. Mas o amigo errado te dá a estratégia para você morrer, porque Aminon morreu depois. O destino de Aminon foi cortado pela metade, porque escutou um conselho errado, porque estava com uma amizade indevida. Deus te trouxe aqui porque Ele quer revelar o plano que Ele tem para você. Ele revela de várias formas. Eu lembro que com 15 anos eu estava numa conferência com 4, 5 mil pessoas no Rio de Janeiro.
O pastor americano estava pregando. Ele olhou e falou: esse jovem aí de camisa vermelha lá atrás, era eu. Ele falou: vem cá na frente. Eu fui andando e ele falou assim: olha, Deus vai te levar por muitas nações para pregar. Você é um homem que vai tocar nações. Mas imagina você com 15 anos, em recuperação na escola. Esse irmão. E ele falou: Deus vai te dar um sinal. Você nunca vai trocar o teu passaporte por causa da validade. Você sempre vai trocar por falta de espaço. Eu já tive 6, 7 passaportes desde que eu tirei meu passaporte. Nunca troquei por validade. Meu último passaporte eu troquei há 2, 3 meses atrás. Faltavam 2 anos para terminar a validade. Eu já tive que trocar porque não tinha mais espaço no passaporte. Deus, ele vai dando cenários do teu futuro. Você acredita se quiser. Você dá fé na palavra se quiser. Coloca fé nessa palavra se quiser. Eu vou falar pelas nações. Porque a maioria das coisas que Deus planejou para você é muito maior do que você pensa. Jeremias diz: meus caminhos são maiores que os teus, meus pensamentos são maiores que os teus. Ou seja, quando Deus sonha contigo, Ele sonha com algo que você não consegue nem pensar. Então, quando Ele te revela migalhas, pedacinhos, quadrinhos do futuro, parece difícil de você falar: mas comigo? Porque os planos dele são muito maiores do que os teus. Enquanto você está pensando só: eu queria tanto ter uma empresa só para sair da vergonha, para pagar minhas contas. Deus está pensando: não, você está entendendo? Você vai alimentar 1.500 famílias por mês. Eu parei para pensar aqui, eu fiz um plano para você. Tem 1.500 famílias que precisam se alimentar do projeto que vai sair da tua mão. Eu vou te dar uma empresa com 1.500 funcionários. O que você está pensando só para você, Deus está pensando para todo mundo. É muito maior do que você pensa. É muito maior do que você pensa. Até que você descobre o seu destino, descobre o que você tem que fazer. E entra na fase mais difícil. Último capítulo. A fase da exposição. A fase que você vai mostrar, mesmo sem querer, quem você verdadeiramente é. Porque quando o holofote está na sua cara, você não consegue esconder nada. Quando você está passando por um problema, Deus não está preocupado com o problema que você está passando, mas em quem você está se tornando durante esse processo. Por quê? Porque para você viver a fase da exposição, você tem que ter se tornado algo no processo difícil que passou. A maioria das pessoas, quando entram em exposição, não duram muito, porque não sabe lidar nem com a crítica no Facebook. Como é que vai lidar com a crítica cara a cara? Não sabe lidar nem com as pequenas propostas. Como é que vai resistir às grandes tentações? Tudo que você está passando é porque Deus já te viu lá na frente. E lá na frente você vai estar exposto. Ele está te fazendo passar por isso para te amadurecer. Para na fase de exposição você mostrar a tua melhor fase, a tua melhor parte, a tua melhor cara, a tua melhor versão. O que você está passando é para te amadurecer para a hora da exposição. Quando Deus levanta alguém. Quantos ministros me procuram e falam: Tiago, eu faço tudo certo. Eu oro, eu sou obediente ao meu pastor, eu sou dizimista, mas parece que isso não acontece. Eu falei: porque você ainda não está preparado para ser exposto, senão Deus já teria te exposto. É só uma questão de preparação. Você está vivendo bem os seus processos? Ah, mas é muito difícil. É claro, senão não é processo. Se não for difícil, a gente não aprende. A maioria das coisas Deus te tira porque Ele já viu como vai terminar. Meu filho começa a subir a estante. Eu posso ser um pai responsável e falar: ah, que bonitinho, parece até um Homem-Aranha. Mas como eu sou um cara maduro, eu já sei como isso vai terminar. Como você acha que vai terminar um filho de 5 anos escalando uma estante? Como você acha que vai terminar? Fala para mim. Ele vai cair, vai se arrebentar, exatamente, ainda vai quebrar tudo. A esposa vai ficar em casa, vai te dar um gelo de 2 semanas sem nada. Vou ter que pagar a porcelana. A sogra vai vir morar na sua casa, porque o diabo faz serviço completo.
Quando você erra uma vez, o diabo pega tudo e joga. Então, em vez de achar bonitinho ele escalando, eu falo assim: filho, desce daí. Se ele não descer, eu vou lá e arranco ele. Porque eu já sei como vai terminar. Quando Deus te arranca de um lugar, não é porque Ele é mau, é porque Ele já sabe como vai terminar. Ele quer evitar a tua queda. Ele quer evitar o pior. Ele já te viu no futuro. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O Deus que a gente serve é um Deus que tem planos para você. E por mais difícil que esteja hoje, lembre-se do que Ele te prometeu e Ele é fiel para cumprir. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até que esse mundo termine, Ele vai estar com você do teu lado todos os dias. Sempre te falando: eu estou contigo, eu sei como é, vamos continuar andando. Está difícil, vamos continuar andando. Eu não quero fazer isso. Lembra da oração. Então não seja como eu quero, seja como tu queres.